A voz que você usaria com um amigo e a que usa consigo mesmo. Já ouvi de mulheres recém-diagnosticadas as frases: eu deveria ter percebido antes, eu deveria ter feito o exame no tempo certo, eu deveria ter cuidado melhor de mim. Muitas vezes, sem nenhuma responsabilidade real pelo atraso do diagnóstico, e ainda assim carregando culpa como se tivessem causado a própria doença. Sempre reparo no mesmo detalhe: a mesma mulher que fala assim de si jamais diria isso a uma amiga na mesma situação. Diria com naturalidade que ninguém tem controle total sobre quando a doença aparece, que buscar culpa não muda o presente, que o que importa agora é simplesmente o cuidado daqui para frente. Essa diferença revela algo importante sobre cada pessoa se relacionando consigo mesmo. Muita gente aprendeu ainda cedo que a autocrítica severa era a forma correta de manter padrão e disciplina, como se qualquer gentileza consigo mesmo fosse sinônimo de acomodação. O problema é que a autocrítica dura raramente melhora o desempenho de forma sustentável. O que ela costuma produzir é medo do próprio erro, e o medo do erro tende a gerar mais paralisia do que ação, não menos. Acompanhei um paciente que semanas depois do diagnóstico ainda revirava mentalmente cada decisão dos anos anteriores, tentando encontrar o que havia feito de errado para adoecer. Ora, não havia nada de errado a encontrar, apenas o acaso biológico de uma doença que não escolhe por mérito ou culpa. Perguntei como ela reagiria se uma amiga próxima estivesse na mesma situação, culpando a si mesma dessa forma. Ela descreveu, sem hesitar, uma resposta cheia de acolhimento, dizendo sem jamais deixar uma amiga carregar essa culpa sozinha. Perguntei então por que ela não oferecia a si mesma o mesmo cuidado que oferecia com tanta naturalidade a essa amiga. Ela não tinha uma resposta pronta, e essa ausência de resposta já dizia muito de tudo. Tratar a si mesmo com o mesmo cuidado que se oferece a alguém querido não é indulgência, é uma condição para sustentar esforço ao longo do tempo sem se esgotar. Pessoas que se tratam com mais compreensão diante do próprio erro tendem a se recuperar mais rápido dele e a tentar de novo com mais disposição, justamente porque o erro não vira motivo da punição interna prolongada. Isso não significa abrir mão de padrão ou de responsabilidade. Significa separar duas coisas que costumam ser confundidas: exigência com o próprio trabalho e crueldade com a própria pessoa. É possível manter um padrão elevado de entrega e, ao mesmo tempo, tratar a si mesmo com humanidade quando esse padrão não é alcançado em determinado momento. Esse hábito costuma ter origem em algum lugar específico da história de cada pessoa. Muitas vezes num ambiente familiar ou escolar, em que o erro era tratado com punição ou vergonha e o acerto era tratado como obrigação, sem reconhecimento. Quem cresce nesse ambiente aprende a antecipar a própria crítica antes que ela venha de fora, como forma de proteção. O problema é que essa proteção, mantida por décadas, deixa de proteger e passa a desgastar. Um exercício simples ajuda a mudar esse hábito. Na próxima vez que perceber um pensamento duro sobre si mesmo, vale parar e formular a mesma situação como se estiver descrevendo o que aconteceu com um amigo querido. Perguntar o que diria essa pessoa e depois dizer exatamente isso a si mesmo, em voz alta ou por escrito. Repetir esse exercício com regularidade muda aos poucos o tom da voz interna que acompanha cada decisão e cada erro. Autoconhecimento verdadeiro inclui reconhecer o tom com que você fala consigo mesmo e ter a coragem de mudar esse tom quando ele é mais duro do que qualquer pessoa mereceria. Uma vida integrada não se sustenta com uma pessoa em guerra permanente consigo mesma. Se essa reflexão
Fez sentido para você? Inscreva-se para não perder os próximos passos dessa caminhada. Nossa Vida Integrada, vamos continuar juntos nessa caminhada.